negando aquela afirmativa profética, aquela profecia, dizendo que em 74 uma cidade com o nome de um peixe seria destruída. No dia 24 de março de 1974, a cidade de Tubarão sofreu um dos maiores desastres do estado de Santa Catarina. A enchente de 74, como é até hoje conhecida, destruiu casas, comércios, indústrias e empresas. Deixou a cidade sem luz, sem água e praticamente sem comunicação. Saímos tudo numa gritaçada por ali afora, a correnteza faltava carregar nós desesperados, tava vendo? Tiraram muita gente enterrada. Correndo. Então vá, correr. O único problema era esse, era correr. Porque estava todo mundo correndo, todo mundo apavorado. A enchente entrou para a história sendo datada no dia 24 de março, mas as chuvas já haviam começado desde o início do mês, e nos dias 22 e 23 eram tão intensas que vários pontos da cidade já haviam sido alagados, começando pela Vila Presidente Médici, hoje conhecida como Comasa. Devido ao grande alarde que estava se formando, o comando militar da cidade de Tubarão havia proibido a emissoras de rádio de passarem as informações diretamente para a população. Deveriam ser liberadas aos poucos para não causar pânico, visto que a situação não era nada alentadora. E essa medida foi futuramente muito criticada, pois as informações passadas pela rádio poderiam ter salvado muitas vidas. No dia 23, a prefeitura e o corpo de bombeiros haviam se mobilizado para socorrer a população dos bairros alagados. A população começava a se movimentar e a buscar os lugares mais altos da cidade para se instalarem, como o Morro da Catedral. Mas apesar das notícias e dos indícios de que algo ruim poderia acontecer, muitos se recusaram a deixar suas casas e a buscar um lugar mais seguro. De repente, por volta das 18 horas do dia 23, a Ponte Pêncil foi levada pela correnteza, e nada mais poderia segurar a força das águas que começavam a invadir o centro e o bairro Oficinas. Aos poucos, outras regiões também foram sendo tomadas pelas águas. No dia seguinte, parecia que tudo estava estabilizado e que daquilo não passaria, mas no fim da tarde, a chuva voltaria com a mesma intensidade. À noite, pessoas foram dormir normalmente e acordaram com os pés literalmente na água. Como uma tentativa desesperada de se salvarem, muitos acabaram subindo no forro das casas, e quando não era o suficiente, iam para o último lugar que lhes restava, o telhado. Mas nesta tentativa, muitos acabaram perdendo a vida. Muitas casas foram levadas pelas águas ainda com pessoas dentro ou no próprio telhado. A água já estava na telha da minha casa. Minha casa tem estava mais ou menos com 4 metros de altura, então ela já estava na telha em cima. Os números oficiais dizem que 199 pessoas perderam a vida nesses dias, mas a estimativa é que ultrapasse os 200. As autoridades mantêm sigilo. Mas, segundo os cálculos de algum que escapa alguma coisa para a gente, tem no mínimo 2.000 mortos. Hoje ainda acharam dois cadáveres. As mortes também foram causadas por deslizamentos, como o do Morro do Caruru, que teria provocado por volta de 25 mortes. Não sabendo quantos tem soterrado debaixo das montanhas. Os corpos não identificados eram enterrados em uma vala comum, aberta nos fundos do cemitério central da cidade. De 70 mil habitantes, 60 mil ficaram desabrigados. Um grande número de pessoas havia perdido tudo, não sobrando nem roupas para trocarem no dia seguinte. A luz foi cortada, os telefones ficaram mudos e a cidade ficou isolada. Pela manhã, com as chuvas ainda intensas, apenas um helicóptero fazia todo o trabalho de resgate e de salvamento, principalmente de pessoas que estavam acenando em cima de telhados que não haviam sido engolidos pelas águas. Fui lá na igreja falar, pedindo por amor de Deus para um helicóptero para eles, né? Eles não tinham condições nenhuma, e também não dava, porque não dava para aterrissar lá. Após a enchente, caminhões não podiam chegar até a cidade, visto que a BR estava interditada. Então, mantimentos e ajuda chegavam por meio de aviões, barcos e helicópteros, mas ainda era tudo bem limitado. Foi o primeiro rancho que eu peguei, mas não atingia nem meio quilo de arroz, feijão, farinha, açúcar, era menos mesmo, deveria ser umas 300, 400 gramas por aí. Quer dizer que para 6, 8 pessoas não teria nem cabimento. E no início estava
eles davam um rancho hoje e marcavam daqui 8 dias ou 10 dias para a pessoa pegar o segundo, né? Ali tinha rico, tinha pobre, tinha tudo. Aí era tudo irmão. Mas me impressionou foi eu ter a oportunidade de perceber, de ver certas pessoas que eu jamais imaginava que eles poderiam estar na minha frente, atrás de mim, a fila pegando aquele mesmo rancho que eu estava pegando. Apesar de alguns pontos fazerem a entrega de mantimentos, como o antigo Colégio Mauá, havia dificuldade de se encontrar comida, roupas e até água potável. Muitas pessoas ficaram dias sem poder tomar banho e outras aproveitavam a água barrenta para lavar o que havia sobrado de seus pertences. Passando fome. Passamos um dia e uma noite sem comer e sem tomar água. Um toque de recolher foi decretado pelas Forças Armadas do município, das 8 da noite às 6 da manhã. O objetivo era manter a ordem, o controle e a segurança na cidade, e principalmente evitar saques, algo que não foi possível. Por causa da falta de alimentos, houve saques no supermercado Angeloni e no antigo Cobal. No dia 27 de março, o sol voltou a brilhar e as águas do rio começaram a baixar, dando lugar a uma grossa camada de lama, destroços e destruição. Corpos eram encontrados quase todos os dias no meio da lama e dos destroços, tanto por tratores que faziam a limpeza da cidade, quanto por moradores. E nas ruas do centro foi proibido o trânsito de transportes particulares. Existem duas marcas que mostram o nível que a água havia chegado. Uma está em frente a uma ótica da cidade e outra está no portão dos fundos do shopping, local onde antes havia uma antiga fábrica de cigarro. Foi erguida a Torre da Gratidão, um monumento em forma de agradecimento às ajudas que a cidade recebeu após a enchente, e está localizado ao lado da catedral, cujo pátio serviu de pista de pouso para helicópteros que vinham trazer ajuda à população. A catedral está no topo de um morro, que abrigou muitas pessoas que buscavam um lugar alto para fugir da enchente. Um dos slogans utilizados em cartazes espalhados pelo município era "Reconstruir é viver". Foi utilizado para motivar a população a reconstruir a cidade e provavelmente também para evitar que muita gente saísse dela, já que muitas pessoas, ao verem suas casas destruídas, não tinham mais ânimos de continuar na cidade. Após a enchente, houve drenagem no rio como uma tentativa de evitar que outro desastre do tipo acontecesse, e parte de uma das dragas flutuantes foi pintada e colocada na Praça Orlando Francalati. Na mesma praça tem também um monumento que relembra a enchente e homenageia as vítimas de 74. Mas se você pensa que essa foi a única enchente da cidade de Tubarão, está enganado. O primeiro registro de uma enchente é de 1797 e depois dessa data, dezenas de cheias e enchentes foram registradas até o ano de 1974. Hoje, quase 50 anos depois, a cidade de Tubarão é referência na região com uma economia bem desenvolvida, com forte comércio, serviços, agricultura e até indústrias, surpreendendo também com o número de edifícios. A cidade está revitalizada, bonita e em grande parte bem cuidada. É inclusive requisitada para moradia por pessoas de outros estados e países. Mas a pergunta que fica é, apesar de projetos de prevenção e planos de contingência, será que a cidade está realmente preparada para enfrentar semelhante cataclismo? Qual é a sua opinião? Não, isso aí vai ficar pro resto da vida pra gente, viu? Só daqui outras gerações que pode ser que esqueça, né? Mas o trauma mesmo, isso não vai sair.